Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos tratar um assunto que vai servir para que você seja liberto das amarras religiosas opressoras e manipuladoras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu aquela expressão, não toqueis nos ungidos do Senhor? Ou não toque naquele ungido? Olha, cuidado para o que você vai falar daquela tal pessoa ali. Você certamente talvez já tenha ouvido isso. Não é de hoje que o sistema religioso hipócrita, opressor, tenta de alguma maneira manipular as massas, tocando o terror, como se Deus fosse um carrasco e tivesse um chicote e ficasse ao todo tempo esperando alguém fazer algo de errado para poder molestar essa pessoa com chicotadas. Mas será que é assim mesmo que a coisa funciona? Não é de hoje que isso acontece. Deixa eu te falar algo interessante, um dado interessante. Você sabe por que as nossas Bíblias, na sua maioria, de uma forma tradicional, ela tem a capa preta? Não sabe? Na época ou na era medieval, o sistema religioso tentava controlar as pessoas, como nos dias de hoje. Mas naquele tempo, ao qual existiu a Inquisição, dentre outras coisas, e uma das coisas que o sistema religioso, o clero, tocava o terror nas pessoas, querendo colocar medo, era o seguinte: cuidado com o livro da capa preta. Não leia o livro da capa preta. Mas na verdade o que eles queriam era que o povo ficasse leigo e não tivesse conhecimento da palavra do Senhor. O que o próprio Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles queriam manipular as pessoas com indulgências e tantas outras coisas que vivemos algo semelhante nos dias de hoje, que eles queriam impedir as pessoas de lerem a Bíblia, pois sabiam que elas iriam conhecer a verdade. Está vendo a estratégia deles? Por isso era cuidado com o livro da capa preta. E assim acontece nos dias de hoje, não falando do livro da capa preta, mas eles usam outras estratégias. Infelizmente, no meio cristão evangélico, existe muito disso. E uma das coisas é, não toque no ungido do Senhor. E muitas das vezes usam textos truncados, fora dos seus contextos, para apoiar certas ideias. E fazendo isso, criam uma heresia. Usam textos isolados para o seu bel prazer e para dominar as massas e manipular e controlar. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, usando os textos que eles gostam de usar, para falar não toque no ungido do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos, Salmo 105 e o verso de número 15. Olha o que a Bíblia diz, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Ora, se eu apenas ler esse versículo isolado, eu não vou saber quais são os ungidos que o texto está dizendo, que o Salmo 105 está tratando. Mas vamos ler o verso 12. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Quem eram esses ungidos aqui ao qual o Salmo 105 está se referindo? O povo de Israel, o povo de Deus que estava na terra de Canaã. Os ungidos do Senhor, no contexto geral, não eram personalidades queridinhas ou preferidas de Deus. Era todo o seu povo. Quer ver outro texto que eles gostam muito de usar? Aquele texto do episódio entre Davi e Saul. 1 Samuel, capítulo de número 24 e o versículo 12, ou versículo 10, desculpe. Diz assim, olha o que Davi disse, aqui no versículo 10. Eis que hoje o meu Senhor
pôde ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra meu Senhor, pois é o ungido de meu Deus. Ora, é só ler o texto e saber interpretar o que o próprio Davi está dizendo a respeito do rei Saul. Ele está dizendo que ele teve a oportunidade de matá-lo, pois o rei Saul estava perseguindo Davi por inveja, enfim, etc. Vocês conhecem a história. Davi teve a oportunidade de matar e aniquilar-se ali o seu perseguidor, mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, ou seja, eu não vou matá-lo, eu não vou destruí-lo. Mas isso não significa que nós não devemos questionar. Isso não significa que nós não devemos cobrar satisfações e transparência da liderança ou dos líderes das igrejas. Ora, se ele fizer algo errado, se ele falar algo que não está dentro do contexto bíblico, que não é o que a Bíblia diz, que não é o que a Bíblia pede, eu vou aceitar e vou ficar somente ouvindo isso? Não toqueis no ungido do Senhor? Não significa, isso não é tocar no ungido do Senhor. O significado é outro. Davi está dizendo a respeito de matá-lo. Davi teve oportunidade e não fez. Agora, de questionar, de cobrar o erro, olha, você está errado, você não deve fazer isso. Isso não é tocar no ungido do Senhor. Então, cuidado, para que você não fique preso nessa bolha, desse contexto religioso opressor, dominador, manipulador, porque muitos que se dizem líderes, pastores, hoje em dia tem bispos, pseudo-profetas, enfim, eles querem se blindar dentro disso para se tornarem intocáveis. Mas não é assim que a Bíblia ensina, né? Tem uns que diz cuidado aí com os ungidões, usa um termo pejorativo, porque na verdade isso se torna algo ridículo. E nesse contexto não são líderes, eles querem ser chefes, né? Não são líderes, são chefes. São ditadores que ditam as regras e querem que as pessoas aceitem de qualquer maneira. E quando alguém fala algo, olha, não toque no ungido, tome cuidado. E ainda acusam as pessoas de pecado de rebelião, que estão fazendo motim, mas não é isso. Então cuidado com o que a Bíblia diz de fato. Falando em respeito do ungido, como que se dá essa questão de separar o obreiro, ordenar um obreiro, olha o que a Bíblia diz na carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, qual que é o padrão para ser para um obreiro? É derramar 1 litro de óleo na cabeça do camarada? Lambuzar ele todo de óleo, de azeite de oliva? Não. A imposição das mãos, separando para o serviço. É isso. Não é a questão dos ungidões. E quem são os ungidos do Senhor hoje? Quem são? Vamos ver quem são? Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 20. Quem são os ungidos? Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. A igreja é ungida pelo Espírito Santo de Deus. Não é só uma personalidade especial, queridinha de Deus. Todos. O que a Bíblia diz? Não toque nos ungidos do Senhor. Não toque na igreja de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então cuidado. Não fique ou não seja refém desse sistema religioso opressor, aonde alguém quer ditar as regras e não aceita ser corrigido ou questionado. Tá bom? Fique com esta palavra e até o próximo vídeo.